Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Linha de Frente Ponto de Virada, esse podcast que criamos em comemoração aos 15 anos do @Grupo Roma BC. É um prazer imenso estar aqui hoje trazendo mais um caso, mais um case inspirador do nosso escritório, mais uma empresa, uma família que a gente tem a oportunidade de acompanhar. Eu sou o host desse programa e vou estar conduzindo esse bate-papo aqui com a Miriam e a Lilian da Tenda do Umbu. Gurias, que prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Também quero conhecer um pouco mais por trás do bastidor dessa empresa, hoje tocada, né, esse negócio que muitas pessoas conhecem aqui na região, por duas mulheres. Já quero dizer que eu sou fã de vocês, do trabalho que vem sido feito e também da evolução que vocês têm construído nos últimos anos, que eu tenho tido aí, através da Roma, a oportunidade de acompanhar. Então, eu quero pedir que vocês comecem se apresentando, né? Podem escolher aí qual das duas. E aí, falem um pouquinho do que é para vocês estar à frente da tenda hoje. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Também nesse momento dos 15 anos da Roma. Fico feliz em poder fazer parte. Meu nome é Miriam e eu sou uma das sócias da Tenda do Umbu. E estamos aqui hoje, então, para conversar um pouquinho sobre isso e trocar algumas experiências. Acho que é por isso que a gente está aqui. Muito legal. Obrigada, Miriam. Lilian, conte aí um pouquinho para nós. Bom dia, meu nome é Lilian, sou sócia proprietária da Tenda do Umbu, junto com a minha irmã. Trabalho na tenda desde os 18, faz uns 5 anos. 13 eu achei. E amo o que eu faço, eu não consigo me ver em outro lugar sem ser a tenda. E tenho a minha irmã como a minha parceira, a minha amiga, minha sócia, minha companheira dentro da tenda. E acho que a gente está fazendo um trabalho bem legal, bem interessante, com a ajuda da Roma também. Muito legal. E Miriam, conta pra mim, a Lilian já disse que ela começou com 18, né, há 3 anos atrás. E você, que momento a tenda entrou aí na tua vida? Eu acho que eu nasci atrás do balcão, né? Foi mais ou menos assim. Na verdade, eu sempre trabalhei na tenda desde pequena, assim, vi o crescimento. Vamos contar então um pouquinho da história, eu acho que vale a pena, né? Aí. Vamos começar lá atrás, Vamos começar lá atrás, início. Vamos dar sequência. Nós somos a 3ª geração, né? Eu e a Lilian. Então, começou com o vô, com o meu pai e nós. Então, o vô, ele trabalhava na construção dessa estrada, da BR-116, da rodovia Presidente Getúlio Vargas. Então, na época era o Dyer, né? Hoje é o DENIT. Então, o meu pai, junto com a avó, que era costureira e tinha mais um irmão para cuidar, ele começou a vender frutas na beira da estrada. E foi assim que começou a Tenda do Umbu mas por que Tenda do Umbu, né? Justamente por isso, porque essa tendinha, ela começou na sombra de um umbu. Uhum. Então, praticamente, eu já nasci ali junto, né? Né? Então, a tenda começou em 63. Esse ano a gente está completando 62 anos de empresa, não de idade, né, nossa, de empresa, vamos deixar claro. Que fique bem claro. Que fique bem claro. E desde então eu estou nessa história. Saí por um período, quando eu fui morar em Novo Hamburgo, onde eu tive um outro empreendimento, mas em 2008 eu voltei aí junto com a minha irmã para tocar a empresa, né? E estamos nessa parceria, então, desde então. Legal dizer, assim, para quem não conhece a tenda, né? A tenda ali fica nas margens da BR, é um local bastante conhecido por motociclistas, tem toda uma linguagem voltada a isso de comunicação, e eu brinco com elas que muitas vezes o pessoal não percebe que tem por trás disso 2 mulheres, né? Uhum. É uma empresa aí tocada por 2 mulheres empresárias que estão desde sempre no negócio, que vivem a tenda todos os dias, né? E que tocar algum negócio do meio do turismo, da alimentação é muito desafiador, porque não é como uma fábrica, que também é desafiadora, mas não é aquele horário fixo que a gente tem ali, né, das
das 6 da manhã, das 7 da manhã às 17 da tarde, né? Quando a gente está falando de alimentação fora do lar, de turismo, a gente está falando de um negócio que tem uma rotina, que tem um tempo de dedicação muito grande, além da complexidade do custo, do preço. Eu costumo dizer que quem trabalha no setor de alimentação fora do lar acaba tendo uma complexidade muito maior que até de uma fábrica, porque tu tem que produzir o teu produto, servir ele, e se não der certo, tem que recolher tudo muito rápido, uma dinâmica muito rápida. Então, é preciso muita eficiência para conseguir gerar resultado. E a margem nem sempre é das maiores, né? Então, a gente precisa fazer esse gerenciamento de custos, preços muito próximo. E aí, a Tenda, que é uma empresa já bastante conhecida, que já transcendeu 3 gerações, que está contra a estatística, né? No Brasil, aí, as empresas não costumam chegar à 4ª. Né? Nós temos uma expectativa aí que é a próxima geração, mas não vamos entrar nesse assunto. Então, a gente acaba tendo essa realidade e ainda num cenário do país onde a liderança das empresas normalmente é feita por homens, né? A gente vê 2 mulheres à frente do negócio, dessa complexidade que já tem um porte, já é bastante conhecido. É bem especial, assim, bem legal da gente poder ver. A gente não vê todo dia esse tipo de configuração, né? Que vai acontecendo na vida, né? Que acaba que a empresa familiar, ela vai acontecendo de geração em geração. E como é que vocês veem isso, né? Agora eu vou perguntar para a Lilian. Lilian, como é que tu vê esse processo de gerir a Tenda, de ser empresária, né? Como é que tu te enxerga nesse contexto? Eu falei há pouco que eu comecei com 18, né? Mas muito antes, já nos finais de semana, eu tinha que ajudar o pai no balcão, né? Eu sou da época que a venda do cartão de crédito era na maquininha, sabe? Não era a tua época, né, Rosane? Não. Era sim. Dos meninos, acho que não. Não era. Porque era no carbono, né, a venda do cartão. Não, fiz isso sim. Do reco-reco. Assim, na máquina aquela, e daí tu tinha que ligar para um 0800 para ver se a operadora do cartão ou o banco autorizava aquela venda. Aí meu pai fazia aquela venda no balcão e eu sentava lá no telefone e ligava para o 0800 para ver se o banco autorizava Que bacana. aquela venda. Foi assim que eu comecei a ir na Tenda, fazendo isso nos finais de semana, porque eu estudava aqui no Novo Hamburgo durante a semana, né? E depois eu tomei gosto e fiquei sempre à frente. Eu sempre gostei de balcão, de vendas, de caixa, de atendimento. Ela acabou contando aqui nos bastidores, pessoal, que ela gosta mesmo de atender as pessoas, né? Isso também é riquíssimo. Ver que apesar de estar como dona, né, estar à frente do empreendimento, hoje a gente pode assumir vários papéis dentro dos negócios e cada um costuma escolher aquilo que tem mais afinidade, que se sente mais seguro, que gosta mais. E é muito difícil encontrar alguém que acaba estando como sócio, gostar de atender, né? Gostar de estar lá no balcão de fato, né? Isso é muito importante nesse setor, né? A gente percebe muito. No meu círculo de amizades, assim, acho que a maioria das pessoas que não trabalham no final de semana chega sexta-feira e comemora, né? Uhul, hoje é sexta, amanhã não preciso trabalhar. Eu comemoro a sexta-feira justamente porque sábado e domingo a gente consegue interagir com o maior número de pessoas na Tenda. E a gente comemora também na segunda o faturamento do final de semana, viu? Só para dizer que ela é a primeira a colocar lá, bateu uma meta. Exato. E Lilian, para ti, como é que é? Olha, Miriam, na verdade, até um fato curioso, assim, quando nós começamos a trabalhar com a Roma Consultoria, o que a gente aprendeu nesse período, principalmente? Claro, custos, finanças, isso é constante. Mas a separação do que cada um vai fazer dentro da empresa, né? Hoje eu estou mais na parte de compras, a Lilian está um pouco mais na parte administrativa, mas se tem alguma coisa que a gente não consegue sair, é de trás do balcão. Por enquanto. A gente não... atrás do balcão e também assim circulando entre os clientes no final de semana. Isso aí. A gente não consegue se desvencilhar disso, porque nós, talvez seja inclusive por ser uma empresa familiar, de beira de estrada, os clientes se acostumaram com isso, né? De conversar conosco. E isso é uma constante lá, né? Eu acho que é um diferencial do nosso trabalho. A gente tem clientes amigos clientes, e eu acho que essa relação deles conhecer quem está por trás da Tenda do Umbu, acho que isso estreita bastante os laços com o cliente.
Eu acho que é isso que governança significa, né? Quando a gente passa por esse processo de profissionalizar a empresa, de estruturar ela, a gente acaba passando por escolher algumas coisas. Não dá para fazer tudo. Tem que sair do liquidificador, tem que escolher onde cada um da família ou que está à frente da liderança da empresa vai ficar. E a partir daí construir algo que funcione, né? Porque não adianta, quem quer fazer tudo não faz nada bem feito. E quando a gente pode dividir, contar com outro sócio, com parceiro de negócio, a gente consegue multiplicar mais fácil, né? E é isso que a gente fez lá, né? A gente pegou, simplesmente já existia, a Lilian já gostava de atender, a Miriam já gostava de trabalhar com essa parte do fornecedor, a Miriam adora fazer conta, né? Então ela acabava tendo uma afinidade maior com custos e preços. O que a gente fez foi só encaixar cada uma dentro do seu lugar no organograma para que a coisa funcionasse e também diminuir um pouco o esforço, né? Porque se a gente fica todo mundo querendo fazer tudo ao mesmo tempo, como dono, a gente não consegue nem liderar os nossos colaboradores, né? Isso facilitou bastante agora para nós. Isso a gente vê assim, que cada uma cuida, quando uma tem uma dúvida, vai e pergunta para outra, como é que a gente vai resolver. Mas separando assim um pouco, pelo menos, facilita. E interessante que a gente cobra, né, uma outra, né? É tão bom falar, não sei, isso não é comigo. É porque são responsabilidades, né? É sobre assumir responsabilidades. Como é que tu vai definir uma meta se não vai ter um dono? Então, quando a gente define meta financeira, a pessoa que está por trás fazendo aquilo, que vai ser responsável por aquela meta, todos têm que saber que ela é responsável, porque senão vira bagunça. Então, ter uma meta para cuidar depende também de ter uma responsabilidade, um setor para a gente poder gerenciar. Isso ajuda muito, né? E essa parte, e todas as partes do negócio são importantes. Né? É importante vender, é importante comprar, é importante gerenciar custos, tem que administrar bem, tem que cuidar das pessoas. E aí, quando a gente consegue dividir isso, fica mais fácil. Esse é o caminho. Esse é o caminho. E sobre a história da tenda, eu sei que vocês têm uma história com o pai, né? O vô ficou muitos anos na empresa? O vô, na verdade, ele ficou doente logo depois, né? Assim, ele ficou... Eu não me lembro dele trabalhando, eu não me lembro dele. Porque ele só fundou, né? Ele teve a ideia, vamos dizer assim, exato, começou. Exato. Mas o pai que ficava, assim, na beira da estrada e fazendo a venda em si, a compra e a venda. Ele ficava mais nos bastidores, né? E logo em seguida foi o pai, assim, que a experiência que a gente tem, inclusive eu, imagina a Lilian, então, né? Sempre foi com o pai na frente do negócio da tenda, né? Compra e venda, beira de estrada, essa comunicação. Ele que fez a tenda crescer, né? Ele que fez. Quem estruturou, quem teve a visão de um negócio ali maior, né? A parte dos terrenos ao redor também, porque precisa de um pátio grande quando a gente fala em motociclista, né? Quando a gente fala em um paradouro. Foi ele que teve essa visão de, não, vamos ampliar. Exato. Quem teve a coragem de investir foi ele, isso? Foi. E uma coisa interessante que essa geração de agora, ou que vale, acho que é muito importante a gente comentar, hoje nós estamos numa era da informatização, é tudo muito fácil, o IA responde tudo que a gente quer. Gente, nós somos de uma época que não tinha telefone fixo na tenda do Umbu. Vocês conseguem imaginar uma empresa como a tenda do Umbu hoje sem comunicação? Nós não tínhamos telefone fixo, nós nos comunicávamos através de rádio amador. Depois o pai foi ceder um terreno para conseguir vir o telefone fixo. Para telefone celular foi outra briga. Para internet, daí a Lilian nós tínhamos internet via rádio. Então, a comunicação sempre foi um grande desafio para a tenda do Umbu. Até hoje, se nós não tivéssemos a rede Wi-Fi, sinal de celular é muito ruim lá, né? Então, são desafios que nós passamos que hoje em dia ninguém mais passa. Que acha, nossa, tá lá tudo lindo, maravilhoso, a internet está bombando, tem 300 pessoas conectadas, nossa, sempre foi assim. Não, a gente não tinha telefone para fazer uma comunicação. Aí imagina vendendo frutas e geleias na beira da estrada, né? Todas as fotos que a gente tem da época dessa tendinha era de clientes do pai que passavam, tiravam foto e na próxima passada, daqui a 1, 2, 3 meses, traziam as fotos pro pai.
fotos reveladas, então, né? Era assim. Que legal poder ter isso, né? São as imagens que a gente tem. Por isso que, inclusive, a gente sabe como foi, né? Porque a avó não vive mais, né? E a mãe que tem essas lembranças todas ainda, né? Mas são essas fotos pequenininhas que a gente ainda guarda e sabe de como tudo começou. Então, acho que é por isso que a gente dá tanto valor à nossa empresa também, porque a gente não pegou ela, como é que eu vou dizer assim, a gente já viu... As pessoas dizem, mas vocês abriram a empresa. Não, a gente não abriu a empresa. A gente já nasceu dentro dela. Então, parece assim que nós não tínhamos outra opção. Eu até fui fazer outra coisa e acabei voltando, né? Mas voltei, porque tá enraizado, né, na família. Que legal. E é isso que faz valer a pena, né? A gente fala que as empresas têm alma. Essa tem. Se tem alguma que tem alma, é a nossa. E é essa alma que... feminina. E é essa alma que faz com que a gente consiga cuidar dos detalhes do dia a dia, que a gente olhe não só para o dinheiro, porque o dinheiro, ele é meio, né? Ele não é fim. Então, quando a gente consegue receber um legado, cuidar dele, se preocupa em melhorar desse legado, a gente sabe que as empresas vão quebrando com maior intensidade a cada geração. Então, poder ter netas, né? Cuidando do negócio e preocupadas em preservar essa essência, é muito legal isso. Porque às vezes também a geração que assume, ela só quer saber da parte financeira, né? De usufruir do dinheiro, que é o que olha como fim e não como meio. Então, saber governar, profissionalizar é uma preocupação para que a gente consiga fazer com que esse dinheiro flua. E a família, de fato, né? A família hoje viveu da tenda, tudo que a família conquistou veio, de certa forma, desse negócio, uma boa parte, pelo menos. Sim. E ela acaba ainda gerando frutos para a família, né? Então, que bom poder ter esse legado, poder trabalhar e cuidar e preservar isso, né? E hoje, quais os desafios de vocês? Assim, hoje a gente falou do passado um pouquinho, né? Se a gente for olhar para o presente, depois a gente olha para o futuro. Mas olhando para o presente hoje, quais são os desafios que vocês veem maiores hoje na gestão da tenda? Não vale para falar de pessoas, tá? Porque de cada 10 que senta aqui... Já tô brincando. Eu sei que é um momento em que a gente está no mercado com muita dificuldade em relação à gestão de pessoas. Claro que imagino que vocês também estão enfrentando esse desafio. Eu conheço muito de vocês, então vou me restringir a perguntar aqui. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, os desafios principais do hoje, né? De gerir um negócio complexo, porque tem essa questão toda do paradouro, né? Do horário da alimentação, que é desafiador. Equilibrar custos, preços, pelo menos eu cobro bastante esse equilíbrio. Capaz. Equilibrar custos e preços. O que vocês veem de mais desafiador hoje, assim? Gerir pessoas é muito difícil, tanto que eu deixo pra Mana, porque não é muito a minha praia, não tenho muita paciência para ensinar. A Mana sempre fala, tem que delegar, tem que ensinar, mas eu não sou muito dessa área de delegar, eu prefiro eu fazer, aí tá... Mas ficou fácil pra ti, porque a Miriam é professora, né? Deu sorte aí na composição. Mas tem partes que ela não tem a paciência que uma professora deveria ter. Então. Exato. Tem isso também. Acho que talvez eu já tenha passado da fase, assim, de trabalhar com os pequenos, e isso é mais fácil trabalhar com os pequenos, né? E com o adulto, o adulto ele já vem muitas vezes pronto, né? Então, a gente precisa aprender como lidar. Mas eu acredito, além de pessoas, que isso eu acho que é geral, né? Não acho que não tem empresa que escapa disso, pequena, média ou grande, eu acho que o desafio é grande. Acho que nós temos um desafio maior que é beira de estrada, né? E a gente usa às vezes uma frase que eu sempre brinco, a gente vai fazer um adesivo, tem coisas que só acontecem na tenda do Umbu. Nós temos clientes lá de 87 anos que vêm lá desde os 35, né? Então, e temos clientes de... Fãs, inclusive, da marca, né? Fãs da marca, que ficam felizes quando uma de nós não está. Porque daí depois ele diz, eu fiquei feliz porque vocês estão folgando, estão passeando. Preocupados com vocês, né? Exatamente. E também os pequenos que estão vindo, né? Essas gerações, assim, que vêm com a sua motinho, pequenininho, os pais trazem. Eu acho que o grande desafio é conseguir
como é que eu vou explicar isso? Talvez abraçar todos eles, né? E de eles se sentirem bem dentro do nosso ambiente, que essa é a minha maior preocupação, do cliente sempre se sentir bem. E eu, às vezes, até penso assim, talvez não seja uma dificuldade. Eu, lá de dentro, quero que isso se torne muito, muito agradável. E o cliente que chega lá tá tudo bem, ele se sente bem lá, eles mesmos dizem, a energia tá boa, é muito bom passear aqui, mas a minha preocupação maior é fazer o ambiente agradável para ele. Isso, às vezes, é um pouco desafiador. Pra Mana, parece que nunca tá bom o suficiente. E ali tem a questão da família, né? Vocês atendem desde a família Exato. que vai curtir o final de semana, o caminho da serra para Gramado, passa pela tenda, né? Vocês atendem também esse turista que não é tão eventual, né? Que veio uma única vez para o Rio Grande do Sul, passou por ali, ouviu falar da tenda nas suas pesquisas e parou. E aquele motoqueiro que é recorrente, que está fazendo seu passeio de moto, né? Então tem carro, tem moto, Exato. tem pessoas de diferentes gerações, com diferentes necessidades, isso gera uma complexidade enorme, de fato, né? É isso, eu percebo, assim, que a gente... É muito bom ter isso, né? Esse é um público... Diverso, né? É um público diverso, mas a gente precisa estar muito mais atento, né? A gente tem que oferecer produtos e serviços para todos eles. Isso se torna desafiador. Talvez seja o interessante da nossa profissão, né? Empreender sobre isso, né? Empreender sobre buscar esse equilíbrio. E quem não cuida do seu cliente, hoje a gente está no momento em que é de humano para humano, né? Então não é mais antes, uma relação superficial. A gente percebe que quem não está preocupado em atender a real necessidade do cliente acaba se perdendo e não consegue transcender as gerações. Então, se essa preocupação existe, ela é genuína e, de fato, vocês se desdobram para que isso seja bom, né? Isso que faz com que a tenda consiga estar se estruturando, né? A cada ano que passa, vocês estão melhores financeiramente. O dinheiro, ele é meio, mas ele também é resultado do trabalho que a gente está fazendo lá, né? Do que vocês fazem lá na frente, desse cuidado com o cliente. E hoje a gente vai em muitos lugares onde a gente é mal atendido. Eu sou super chata para isso. Como eu trabalho com muitas empresas do setor de alimentação, eu acabo tendo muito esse olhar, esse cuidado. Que práticas estão adotando, como estão atendendo. E o atendimento, ele é complicado, né? A gente percebe que nem todo mundo tem esse esforço, essa dedicação em cuidar do cliente e atender bem. Isso é importantíssimo. Ontem eu atendi um cliente de São Paulo. Primeira vez no Rio Grande do Sul. Eles falaram o nome da cidade 3 vezes, eu não entendi de onde era a cidade, eu acho que era interior de São Paulo. E eles tava de lua de mel. Pararam na tenda porque nunca tinha visto tanta moto na vida. Pararam na tenda, almoçaram, não sabia o que era la minuta. Prato feito. Aí depois na saída perguntaram, muito obrigada, a gente vai indicar o lugar, onde agora a gente pode passear aqui na Serra, né? Eu vi no Google Parque Jorge Kuhn, o que é isso? Aí eu expliquei que era o nosso parque, em Picada Guia Café. turístico também serve. Aí ela perguntou assim, nossa, em São Paulo não tem assim quem explique que nem vocês. Eu moro aqui há alguns anos já. Ela disse, como é bom ser recebido assim, explicar tudo para nós. É a primeira vez que a gente vem aqui e a gente é tão bem atendido. Porque em São Paulo não tem um lugar assim que a gente possa parar para conversar. Isso volta naquele assunto que a gente falou antes, de a tenda também é um lugar que as pessoas adoram conversar. Com nós, principalmente. A gente sempre fala, tu quer um psicólogo, quer conversar, vai no psicólogo ou vai na tenda do umbu. Porque tem conversa, tanto com nós, né, proprietários como funcionários sempre tem um ouvido para ouvir e eles conversam muito, muito, muito. A tenda eu acho que é um lugar assim de fazer amigos também, né? E eu vejo assim, muitas pessoas vão no final da tarde, metade da tarde, levam o chimarrão, sentam em grupos, né? E a partir dali, muitas coisas devem ter acontecido nesse período todo de tenda, né? E amizades que se fortaleceram, relações familiares que aconteceram ali. Negócios que fazem. Negócios, isso é muito legal. Falando em negócios, essa relação de vocês com os fornecedores, né? Uma tenda de tantos anos tem uma relação já antiga com alguns. E eu sei que muitos acreditam, apoiam, estão do lado de vocês. Como é que é essa questão dos fornecedores, né? A parte dos fornecedores normalmente fica comigo, né?
que eu fico mais à vontade para lidar com eles. Os antigos realmente tem vários que são sólidos e que continuam nos atendendo e realmente é uma boa parceria. Os novos que estão entrando agora, estou falando de fornecedores, eles ficam um pouco, como vou usar a palavra, para não ser... Preconceito. Talvez um preconceito porque as proprietárias são mulheres, né? A tenda do Umbu gerida por mulheres, como assim? Eu queria falar com o dono. Quem é o gerente, né? Não, é comigo. É contigo? Sim, é comigo. Então vamos lá, vamos conversar. Então as pessoas ficam um pouco ainda, não sei se é porque é no interior, não sei se tem alguma semelhança a isso ainda, mas eu ainda sinto isso. Mas é bem tranquilo. A gente roda a baiana e dá a volta por cima, é bem tranquilo. Sabe que isso é um assunto delicado, de fato, mas ele é muito importante. Por exemplo, eu passei por isso, né? Eu com 22 anos, eu já dava aula. E eu dava aula para pessoas mais velhas que eu, né? Eu lembro que a minha primeira turma da faculdade, eu tinha uma aluna que tinha 70 anos e ela era aposentada do Banco do Brasil. Então, assim, apesar de ser mulher, porque eu era jovem, e mulher, né, como professora de custos, que é um setor totalmente masculino, né, acaba que tem negócios, tem áreas do conhecimento que são masculinos. Eu enfrentei muitos desafios em relação a isso. E aí, o que eu acho mais legal é que isso nos fortalece tanto, como mulheres, como empresárias, enfim, como cargo de liderança, porque homem e mulher são iguais nesse sentido, né, só que, infelizmente, as mulheres acabaram, ao longo dos anos, se escondendo, de alguma forma, algumas não tendo essa imposição, né, esse desejo e essa força de ir lá e dizer, não, a gente consegue ser tão boa quanto um homem nessa posição, né. E o mesmo para os homens que hoje não estão no cargo de liderança, que conseguem desenvolver ótimas profissões que antes eram muito femininas. Então, infelizmente, isso acontece, preconceito ele existe, mas é muito de como a gente se vê também e se posiciona. E na consultoria eu tive isso na graduação, quando eu comecei a dar aula, depois eu fui dar aula na pós também, super jovem, antes dos 30 anos eu já dava aula no MBA. E aí eu dava aula, eu lembro de uma turma que eu dei, que eram advogados, economistas e administradores. Pronto. Que eram só homens praticamente, né? Sim. E ali, assim, e eu tinha o preconceito, não eles. Porque eu me dei tão bem com aquela turma, foi tão legal, assim, tenho amigos dessa época, inclusive, e eu tinha muito medo de ser julgada por ser mulher. Quando eu entendi que esse julgamento era meu, e não era do homem que estava ali, que era eu que acabava me colocando naquela condição de frágil, naquele momento. Ele estava achando o máximo. E eles achavam normal, né? Então, é muito também sobre como a gente se coloca. Claro, piadinha, isso o homem escuta, a mulher escuta, as mulheres hoje também, em algumas profissões, tá bem complicado, os preconceitos também em relação ao homem, mas é muito como a gente se porta e como a gente também conduz esse tipo de situação, né? E eu também tenho a parte da estratégia, eu sou uma estrategista de negócios. O que eu gosto de fazer é olhar para os números e criar estratégias, é isso que eu amo. E isso, na sua essência, é masculino, né? Acaba que a gente tem. Então, é um desafio, mas ao mesmo tempo, quando a gente entende que o preconceito tá na gente, e a gente consegue transcender, a gente lida bem. Acho que tu tem bem forte isso, vocês têm forte isso, né? De estar ali, mas estar no lugar de vocês, que é de vocês, desde que nasceram, e conseguir exercer esse papel, né? Isso que é importante. E existe, né? Não adianta, existe. E quando o assunto é negociar preço, né, Miriam? Eu adoro. Desafiador. É desafiador, mas eu adoro. A gente tem feito um trabalho legal lá nessa parte, eu vejo como vocês têm se empenhado. Eu costumo dizer que a gestão da tenda, né, ela tem um processo contínuo e recorrente. A gente percebe que vocês são muito fortes em colocar os planos de ação, em fazer as coisas acontecerem com bastante cuidado. E eu entendo que é um processo bem gradativo, né? Vocês conquistam uma coisa e mantêm. Conquistam e mantêm. Eu queria dar os parabéns aqui já ao vivo, né, dessa questão da gestão, porque às vezes muita gente quer fazer tudo e não consegue fazer bem. Então, essa preocupação de dar um passo de cada vez e bem feito, vocês têm lá. Isso a gente não vê em todo mundo, não é em toda empresa que a gente vê. Então, esse desafio que é lidar com os números, né, numa empresa familiar do interior do Rio Grande do Sul, né, num negócio que acaba tendo muito fluxo, não só de pessoas, mas como de veículos, é bem importante esse cuidado, e isso vocês fazem bem.
A gente faz uma vez e faz bem feito, né, mana? A gente essa é a minha consideração. É como eu vejo vocês. A gente tem evento agora no final de semana, tá tudo pronto. Tudo pronto. Hoje é segunda e tá todo organizado o evento. Tudo pronto. Isso eu quero provocar vocês, né? Seria importante contar quantos eventos a Tenda já fez desse tipo. Ao longo da sua existência como um indicador. Porque desde que eu conheço vocês estão fazendo evento e cada vez eles são maiores, melhores, né? A gente passou por um processo junto de revisar a marca, né? Onde vocês reposicionaram a tenda. E isso a gente percebe, que a cada evento tá melhor. Mas eu desafio vocês a, numa próxima conversa, e saber o número dos eventos que vocês já fizeram durante o tempo que vocês estão, a vida da tenda. Imagino que vai ser muito grande esse número. Né? Porque são alguns finais de semana no ano, são finais de semana diferentes, especiais, comemorativos, né? Que acabam tendo aí um desafio enorme também, que é organizar um evento, né? Exato. Os primeiros, assim, nossa, a gente passava, acho que 2 meses organizando um evento, né? Projetando um evento e que muitas vezes chegava no final de semana e chovia. E aí transfere... Literalmente chovia no evento. Chovia no evento. Então, o nosso espaço, ele com chuva, ele não funciona muito bem para o nosso público motociclista. E a gente até brinca, né? Eles molham a companheira da moto, mas não molham a moto, né? Porque não pode molhar a moto, né? Mas realmente não funciona. Então, acontece. E de um tempo para cá, desde o ano passado... Na verdade, como funcionam os eventos? Eu vou aproveitar a oportunidade. Nós temos um evento grande por ano, que é o do Dia do Motociclista, que ele é sempre próximo do dia 27 de julho. Então, ele tem uma camiseta comemorativa só para essa data, que vai ser lançada, que é lançada uns dias antes do evento. Tem eventos, agora, se quiserem acessar o Instagram, ali já tem os eventos sempre dos próximos 2 ou 3 meses. E nós temos um evento por mês, que é o Tenda Moto Weekend. O que acontece nesse evento? É um evento para o público motociclista, mas que acaba atraindo famílias, né? Porque a família, ou ela já teve uma moto, ou ela tem uma moto, ou ela quer ter uma moto. Ou simplesmente quer ver esse público, né? Ou tá no meio dessa galera, né? Então, nós temos um evento chamado Tenda Moto Weekend por mês, que é agora no próximo final de semana. Nós também temos a camiseta desse evento, que essa camiseta é uma camiseta que ela é comercializada durante o ano todo. Então, são eventos assim que realmente são... Eles eram mais desafiadores e que nem a Aline falou, mas hoje a gente já está tirando de letra. Temos os expositores, as músicas ao vivo para esse final de semana, a alimentação a gente já faz normalmente, né? E mais uma e outra incremento que a gente faz para aquele final de semana e tá tudo certo. É sobre consistência. Quanto mais a gente faz, a lei da repetição, né? Quanto mais a gente faz algo, melhor a gente fica. Isso vale para eventos, vale para finanças, vale para tudo, né? Quando a gente começa a fazer bem, fazer mais, a gente acaba achando os problemas, vai padronizando esse processo e faz melhor, né? E os eventos acabam também dando um resultado melhor para todo mundo, para vocês, para quem vai lá. Porque existe essa consistência, né? Exato, isso é importantíssimo. E a organização dele, né? Isso. É complexo, os elogios que a gente recebe, como tá bom, bem organizado, né? Cada um tem o seu lugar. Eu gosto bastante, já estive lá, é maravilhoso. E, meninas, para o futuro, como é que vocês veem hoje a tenda, olhando para o futuro, né? O que a gente vem aí para os próximos anos, vocês veem num processo de evolução constante, tanto em números como em gestão, profissionalização, governança, os próprios eventos, o atendimento ao cliente. O que vocês veem para um futuro próximo da tenda, assim? Sobra para mim? Vai lá? Eu acho que todo mundo, a maioria das empresas sempre, eu vou abrir uma filial, vou abrir mais um negócio. E a gente não, a gente quer continuar com esse e melhorar cada vez mais, tornar sempre mais agradável, com inovações, eu voltei da minha última folga, falei pra Mana, já sei a próxima coisa que nós vamos inventar na tenda. Além de tudo que nós já temos, agora a gente vai ter fazer o pedido na mesa. Como assim? Tablet na mesa. A Mana entrou e disse assim, ele vai ficar preso na mesa?
vai ficar preso na mesa. Sempre quando tem algo de tecnologia e inovação, a Amanda fala, não é isso, é a Lilium que vai ter que inventar. Sistema é comigo, então a gente sempre pensa em melhorar e facilitar para o público, para o cliente, né? Para ele se sentir melhor e ter tudo mais fácil acesso. Isso é legal também de ver, né? O quanto vocês também têm evoluído nesse sentido, né? Olha que bacana tu dizer isso, né? Viu? Que o sistema é contigo. Quem diria, né, Rosane? Eu adoro ver essa evolução dos clientes aqui e poder olhar para isso. E sim, né? A tecnologia ela é fundamental nesse setor e os dados, eles são importantes até para a gente conseguir vender aquilo que o cliente de fato quer consumir. Então, quando a gente não tem esses dados mais à frente, hoje tu tem trabalhado forte nisso, né? A gente passou na tenda por uma troca de sistema há algum tempo. A gente teve esse desafio. Eu achei que não ia sobreviver. Ela teve umas crises, a gente acompanhou, acalmou, a gente também dá colinho, né, na consultoria. E, de fato, isso é importante, usar a tecnologia como um meio de todo mundo ganhar. É uma relação ganha-ganha, o cliente ganha, a gente ganha, tendo dados, informações, isso é muito legal, se propor a isso. E tu fez muito bem o trabalho, né, hoje a gente tem dados muito relevantes, a tenda evoluiu muito nesse sentido. Sobre atendimento, eu queria dizer, vocês falaram sobre estar no balcão, né, antes, que eu faço questão de atender algumas empresas, então não são todas que eu atendo hoje, graças a Deus não preciso mais estar em todos os clientes, eu tenho equipe que conduz, mas eu sempre vou ter alguns clientes que eu vou atender. Por quê? Porque quando a gente senta com o cliente, a gente conversa com o cliente, a gente está próximo, é que a gente melhora. Não só o negócio, a gente também consegue ter uma visão melhor das pessoas, né? Então, eu amo o que eu faço, amo consultoria, amo gestão, amo ensinar, e eu não consigo ficar longe do balcão. Do meu balcão. Então, é sobre isso, né? Faz parte da evolução do negócio, a gente tá lá na ponta e a gente percebe que donos que não estão, pelo menos uma ou outra vez, não tiram esse tempo para visitar o seu cliente, para estar junto do cliente, para conhecer o cliente, eles não conseguem transformar o negócio, porque é de pessoa para pessoa. Então, se eu não conheço as necessidades do meu cliente de verdade, se eu não conheço ele, né? É muito difícil eu conseguir atender. Então, isso não é uma coisa ruim, pelo contrário, é maravilhoso. E isso não é sobre se sobrecarregar, né? Isso é sobre organização, gestão do tempo, disciplina, é sobre a gente ter isso em mente. quando eu tenho algum problema no produto ou no serviço que eu quero melhorar, eu vou lá e entro na reunião. Porque eu só sei fazer assim também. Então, acho que isso é maturidade, né? Isso é quando a gente entende a nossa missão, o nosso propósito que a gente faz, e é fundamental. Então, acredito que vocês mesmo, durante os anos, conforme eles forem passando, vai ser de vocês esse processo de estar junto do cliente, né? E que bom, porque assim vocês vão conseguir evoluir e melhorar ainda mais o negócio, né? Parte do jogo. Tu falou há pouco que quando tu sai também, tu é crítica no atendimento, né? Eu sou no sistema. Eu penso assim, nossa, que sistema falho dessa empresa. Daqui a pouco ela vai estar conferindo se destacaram os impostos. O nosso é tão bom, tão bem instalado. Que é sobre isso, e aí o pessoal às vezes se ilude, né, a gente percebe muito, assim, muita gente me procura e diz assim, tá, agora, aconteceu essa semana, uma empresa que eu conheço há bastante tempo, um aluno também, né, que veio das aulas, e acho que fazem uns 2 anos que a gente conversa, mas ele ainda não virou cliente. E aí a gente fez uma proposta comercial e fizemos uma conversa e tal, e aí ele trouxe assim, tá, mas tu vai me entregar o sistema pronto? Aí eu disse, olha, sistema é sobre, né, a gente orientar em termos técnicos, porque nós temos a parte do qual é o indicador que a literatura recomenda, qual é a ferramenta dentro do sistema para começar, que relatório olhar, que dado é importante para o dono tomar decisão, mas para implantar o sistema tem que ter alguém lá no dia a dia que domine, porque senão a informação lá da origem não vai acontecer. E muita gente pensa que porque comprou um sistema, comprou gestão. Não é isso, né? É sobre, tipo, tu escolher um sistema que te atenda na parte operacional, mas que te gere dados, né? Que tu consiga depois transformar em informações úteis. E o sistema não resolve nada. Ele só resolve e ajuda. Ele é um instrumento, uma ferramenta, mas alguém tem que ir lá e apertar o parafuso, né? E tem que ser alimentado todos os dias. Isso aí, tem que ser conferido, checado, avaliado. Então, isso eu entendo que foi um ponto importante na gestão de vocês, Óbvio, né? que o pior foi a implementação. Sempre que é o mais demorado. Mas depois de pronto, a gente não... Como é que a gente conseguiu sobreviver sem isso? Eu também me pergunto, às vezes. Eu até acho que eu tenho uma foto da nossa primeira reunião. Mas vamos deixar assim agora, né? Não, é daqui pra frente, né? E é muito sobre isso, né? Às vezes agora a gente vem assim, ó.
Sem nada nas Sem mãos. papel, né? Sem papel, sem prancheta. E muitas empresas têm essa dor, né? Elas são, às vezes, familiares, estão muito acostumadas com o seu jeito, a sua forma. Eu chamo de síndrome de Gabriela por causa da música, né? Eu sempre fiz assim. E aí acaba que nem todos se abrem para esse processo de profissionalizar o negócio, que não é... Hoje no Brasil as empresas são, na sua essência, familiares. Não é sobre ser uma empresa familiar, é sobre ser uma empresa sem informações úteis. E quando a gente se dá conta disso, e vocês se abriram para esse processo de transformação, e aí vocês conseguiram até, né, gostar do sistema, olha só. Incrível. E a gente fica um pouco... O empresário, às vezes, que é da empresa familiar, que está lá há muitos anos fazendo daquele jeito, ele fica um pouco resistente à mudança, porque mudar é difícil. Para crescer músculo, quando a gente vai na academia, tem que doer. Né? Tem que malhar, e malhar dói, o corpo acorda no outro dia, né? Parece que um caminhão atropelou, exatamente igual. Então, evoluir é sobre isso, né? É sobre a gente conseguir entender que para crescer precisa mudar, e que mudar pode ser para melhor, mas que tem um processo de transformação. Isso é bem legal, né? Vocês passaram por isso hoje. É totalmente... A empresa que eu conheci, para que eu conheço hoje em termos de gestão, evoluiu muito nesses anos que a gente está junto, assim. Isso é muito legal. E tem a ver com isso também, vocês abraçarem um passo de cada vez, bem feito, né? Não existe fórmula mágica, né? Não ia botar o sistema, contratei o sistema, agora todos os problemas acabaram. Não existe isso. É sobre essa construção. A gente está indo mais para o final do programa, e tem uma frase que uma pergunta que a gente sempre faz aqui, que eu queria ouvir de vocês, assim. Qual foi o ponto de virada para cada uma? Em especial, não da tenda, de vocês, como empresária, como dona de negócio, né? Em que momento vocês entenderam, assim, nossa, a coisa virou, né? A coisa mudou de verdade. Então, a gente faz essa pergunta justamente para trazer isso para o pessoal que está assistindo, que é como essa transformação transcendeu, né? Em que momento vocês olharam e disseram assim, nossa, agora sim. E eu queria ouvir de vocês qual foi o momento de virada. Podem decidir quem começa aí. Ai, essa é a hora que todo mundo teme no programa. Sempre mais nova. Eu ia perguntar se era por ordem alfabética, como é que vocês faziam sempre a mais nova. Não vale por ordem alfabética. Tem gente que brinca que é o tamanho do cabelo, né? Sim. Acho que a pandemia foi um baque, assim. Acho que depois da pandemia a gente se deu conta de que não dá para abraçar tudo, não dá para viver do jeito que a gente estava vivendo até então. E acho que depois da pandemia a gente fica mais assim, faz o que dá, depois a gente vê o que faz com o resto. E eu acho que isso tem que levar pra vida também. Fazer o que dá e depois amanhã a gente vê. E se tu não conseguir fazer hoje, faz amanhã, não tem problema. Acho que a pandemia foi ali uma virada, assim, que deu da empresa também. Porque a gente ficou muito tempo fechado na pandemia, né? Vocês sofreram muito, né? Sofremos muito por causa ali da beira da estrada também, né? O turista e tal, que ficou muito afetado esse setor. E já que tu falou do sistema, então, e depois do sistema que eu achei que não ia sobreviver, né? Sobrevivi, então agora em diante, Rosane. Pode vir. Pode vir, que a gente abraça. Que bom saber, equipe Roma, elas estão prontas, ali nesse suporte o processo. Qual é a próxima equipe Roma? Olha, eu acho que eu concordo com a Lília. Eu concordo com ela. Tu sabe que eu ia pensar assim, talvez ainda não tenha vindo essa virada para mim, porque eu tô numa fase da minha vida, né, que eu já gostaria de não estar tão ativa. A Rosane sabe disso, a Elisa sabe disso, a Lilian sabe disso, então eu já gostaria de ficar um pouco mais... Estamos trabalhando para isso? Estamos trabalhando para isso, eu acho que é um próximo passo. Mas eu concordo, essa talvez vai ser uma chave vai ser uma virada daqui a um tempo. Mas eu concordo perfeitamente com a Lilian, porque até a pandemia a gente trabalhava todos os dias, e a gente ficava muito, como é que eu vou dizer assim, ainda enraizado naquela parte familiar do vô, do pai, de não poder desapegar da empresa. Parece assim que a gente tinha que acordar lá dentro e dormir lá dentro. E com a pandemia,
Fechado durante quantos dias a gente ficou fechado? 20. 20 dias fechado. A gente sobreviveu. Como assim, né? Como pode? A gente sobreviveu. Então, depois disso, a gente fecha um dia por semana. A gente consegue conciliar melhor as coisas. E eu acredito que... A gente folga, né, Mona? A gente folga, a gente consegue tirar folgas, coisas que a gente não estava mais acostumada a fazer. Então, a gente está olhando um pouco mais para esse lado pessoal também e familiar, né? Familiar, digo, cada um com as suas famílias. Fica aqui um agradecimento também para a nossa equipe, nossos funcionários que abraçam a causa quando a gente não tá e quando a gente tá também. E nesse negócio isso é muito importante, né? Porque a tenda não para, né? A tenda não para e é um negócio... eles são 7 dias por semana, né? E o grande desafio é nos finais de semana, porque os funcionários, eles deixam as suas famílias para ficar conosco lá. E não é só pelo dinheiro, todo mundo trabalha pelo dinheiro, mas é um ambiente que eles se sentem bem porque eles ficam no meio de pessoas de tudo que é lugar. Então, é um local de entretenimento para eles também. Eles trabalham ali, ganham, mas é um local onde eles se comunicam com outras pessoas e interagem. Então, a gente só aprende. E aprende bastante, né? E é muito legal isso, assim, que o colaborador, ele tem também essa possibilidade de folgar, né? Eu brinco. Porque o negócio do setor de alimentação, que não para, que não fecha, todos os negócios que tem essa questão do horário do final de semana, acaba tendo uma resistência, porque as pessoas, às vezes, trabalham tanto a ponto de não conseguirem tirar férias, folgar. E aí tem várias coisas hoje, banco de horas, escala, isso tudo dá muito trabalho, mas vale a pena quando a gente consegue trazer isso de uma maneira legal. E eu queria pedir para encerrar, para vocês deixarem aí para o pessoal uma última mensagem. Vocês podem olhar ali para a câmera. E o que vocês diriam para quem está nesse momento? Empresa familiar, que está lá atrás como vocês, tá? Ainda não está aberto à mudança, né? Que ainda está lá com uma baixa profissionalização, ou até para aqueles que vocês querem trazer uma mensagem de fechamento nesse momento. Empreender não é fácil. Eu acho que nunca foi e nunca vai ser fácil, mas vale a pena. A gente só tem que ter em mente que vai, talvez, trabalhar um pouco mais e a dedicação, ela é fundamental. E quando tu faz o que tu gosta e tu te dedica e tem uma empresa como a Roma que dá um suporte e te mostra um caminho, fica muito mais fácil. Essa é a minha mensagem que eu gostaria de deixar. Show, Miriam, muito legal. E você, Lilian, o que tu diria pro pessoal que tá lá em casa nos vendo, nos ouvindo nesse momento? Vale a pena. Empreender é muito bom, que nem a Mana disse, só que tu tem que te dedicar muito. Todos os dias, 24 horas praticamente, mas vale a pena. Vale muito a pena. Tu vai deixar um legado tanto para os clientes, para os fornecedores, quanto para tua família e para os seus filhos. Vale muito a pena. Legal, a gente falou aqui então, pessoal, sobre legado, sobre história, sobre transformação, sobre tudo aquilo que motiva vocês, né, a estarem lá, sobre a tenda. Então, queria pedir aqui para as meninas também deixar aí o @ da tenda, apesar de aparecer aqui, às vezes o pessoal tá só ouvindo, mas como é que o pessoal faz para encontrar vocês? Eu sei que muita gente que assiste o podcast depois vai querer trocar ideia, saber um pouco mais, acredito que vocês possam estar abertas a isso. E aí, digam aí aonde o pessoal encontra vocês. No Instagram, @tendadumbu, no nosso site, tendadumbu.com.br. Inclusive, a gente não falou aqui em nenhum momento, vale a pena. Mas a gente tem no nosso site câmera ao vivo, que tu pode ver as imagens do pátio. Aí, hein? As imagens do pátio, 24 horas. Essa ideia começou há muitos anos atrás, quando os clientes ligavam para a tenda, querendo saber o movimento e a previsão do tempo, o tempo. Será que eu posso sair de casa, tirar minha moto da garagem, vir de carro, a estrada não tá molhada, não tá perigosa? E daí a gente tinha que mandar foto para eles ou avisar, como eu estava na época, não tinha nem WhatsApp para tirar foto. Então a gente decidiu colocar uma câmera no nosso site. Então tem ali a aba Tenda ao vivo, que você pode entrar e olhar imagens reais do tempo e do movimento. Muito bom, né? Essa inovação aí, a galera poder curtir. Eu não me lembro de outro que faça isso, tá? Acho que isso é bem inovador de fato. E são 4 câmeras, Rosane.
São de Bem legal. quatro ângulos diferentes do pátio. E às vezes o pessoal vem de longe, né? Sai com a Exato. moto de longe e não sabe como vai ser para chegar lá. Então, pessoal, encerramos aqui mais esse episódio. Eu quero convidar aqui a todos a seguir a tenda e também, para aqueles que ainda não conhecem, visitem, vale muito a pena. O lugar é lindo, então aconselho a vocês irem até lá. E dizer também para seguir aqui o nosso canal do YouTube, tá? Aproveitem aqui para seguir, deixam aquele like. Se quiser, comentem o que acharam desse episódio e tragam sugestões de temas para os próximos. Um prazer imenso estar com vocês. Um grande abraço a todos e tudo de bom. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.